Bom dia! Hoje, dia 3 de março de 2026, terça-feira. O texto bíblico de hoje, carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 1, versículos 21 até o versículo 28, onde lemos: Antes, vocês estavam longe de Deus e eram inimigos dele por causa das coisas más que vocês faziam e pensavam. Mas agora, por meio da morte do seu filho na cruz, Deus fez com que vocês ficassem seus amigos, a fim de trazê-los à sua presença para serem somente dele, não tendo mancha nem culpa. Mas é preciso que vocês continuem fiéis, firmados sobre um alicerce seguro, sem se afastar da esperança que receberam quando ouviram a boa notícia do Evangelho. Foi desse Evangelho que eu, Paulo, me tornei servo, e é esse Evangelho que tem sido anunciado no mundo inteiro. Agora, eu, Paulo, me sinto feliz pelo que tenho sofrido por vocês, pois o que eu sofro no meu corpo pela igreja, que é o corpo de Cristo, está ajudando a completar os sofrimentos de Cristo em favor dela. E Deus me escolheu para ser servo da igreja e me deu uma missão que devo cumprir em favor dela. Essa missão é anunciar de modo completo a mensagem dele. Essa mensagem é o segredo que ele escondeu de toda a humanidade durante os séculos passados. Porém, que agora ele revelou ao seu povo. O plano de Deus é fazer com que o seu povo conheça esse maravilhoso e glorioso segredo que ele tem para revelar a todos os povos. E o segredo é este: Cristo está em vocês, o que lhes dá a firme esperança de que vocês tomarão parte na glória de Deus. Assim, nós anunciamos Cristo a todas as pessoas, com toda a sabedoria possível. Aconselhamos e ensinamos cada pessoa, a fim de levar todos à presença de Deus como pessoas espiritualmente adultas e unidas com Cristo. Até aqui a leitura deste texto de Colossenses. Antes, estávamos longe de Deus, mas Deus nos deu o seu único Filho, Jesus Cristo, para se tornar homem, homem-Deus, e carregar sobre seus ombros todos os nossos pecados. Deus deixou o seu Filho morrer na cruz, o menino Deus, para que nós pudéssemos ter a amizade de Deus novamente e ter o caminho garantido de como alcançar a glória junto a Deus Pai lá na eternidade. Como chegar e entrar nas portas das mansões celestiais. Deus, através do propósito que fez para salvar o seu povo, deixou que seu filho morresse na cruz. Mas ele não o deixou no túmulo. No terceiro dia ele o ressuscitou, trouxe de volta o seu filho, provou que ele venceu a morte e todo o mal do mundo. Se estivermos fazendo parte do corpo de Cristo, cujo ele é a cabeça, estaremos caminhando firmes, com fé, para a salvação eterna. Paulo diz aqui: ele me escolheu para ser seu servo e ajudar a sua igreja a espalhar a palavra, a mensagem do Evangelho de Jesus. Espalhar o segredo que Deus manteve longe dos povos antigos ainda, mas que ele revelou com a vinda do seu Filho Jesus Cristo. O plano de Deus é fazer com que todos conheçam este maravilhoso segredo que ele tem para a humanidade. E o segredo de Deus, que ele guardou as 7 chaves até resolver revelar, é Cristo Jesus, seu único Filho, que veio a este mundo para nos dar o caminho para a salvação eterna. O Evangelho do amor. O Evangelho que converteu Saulo, sim,
Saulo era o nome de Paulo antes de Deus mudar o seu nome. Saulo, perseguidor de cristãos. Caçava cristãos para a igreja da época. Ajudava a condená-los, a levá-los, inclusive, à morte. E Deus resolveu fazer com que este homem, hoje conhecido como Paulo, se tornasse talvez o maior missionário de toda a terra. Paulo levou sem medo a palavra de Deus, o evangelho do amor de Cristo, a todas as nações possíveis. E nem mesmo preso deixou de fazer o seu trabalho para o Deus que o resgatou. Exemplo vivo da fé cristã, Paulo fazia o que Deus lhe pedia, e o seu exemplo levava muitas pessoas a se firmarem na fé, no evangelho de Cristo, na palavra de Deus, nas suas leis e nos seus mandamentos. Certamente, até hoje, quando lemos todos os textos escritos por Paulo e tudo o que ele fez, temos um grande exemplo de como Deus pode usar a mim e a você para falar da sua palavra, para levar o amor de Cristo, para levar a salvação, para levar as pessoas a entenderem o quão é bom estar próximo de Deus. Paulo soube como passar todo o período da sua vida depois da conversão, falando, exortando, mostrando o caminho para aqueles que desejavam ser salvos. Que possamos fazer a mesma coisa. E como Paulo diz aqui no final do texto, que com toda a sabedoria possível, aconselhemos e ensinemos cada pessoa, a fim de levar todos à presença de Deus como pessoas espiritualmente maduras, adultas e unidas em Cristo. Pense nisso e oremos o Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Que a paz de Deus e os ensinamentos e a coragem que Paulo teve na sua vida, nós tenhamos também para falar deste maravilhoso Deus, para falar do seu Filho Jesus Cristo, do seu Evangelho do amor, para muitas e muitas pessoas, para que possamos, quem sabe, levar mais pessoas a conhecer o nosso maravilhoso Deus e entregar suas vidas através da fé com a esperança da salvação eterna. Bom dia.